Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marilda e vou estar aqui essa tarde falando para os irmãos, refletindo um pouco sobre os desafios para a família na atualidade. Mas antes de começarmos a nossa reflexão da tarde, quero convidar os irmãos, então, para que a gente possa fazer uma prece, harmonizando os nossos corações, iluminando nossas mentes e nos envolvendo com os benfeitores espirituais do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec. Então, meus irmãos, com o nosso pensamento elevado, vamos dizer: Pai amado, Jesus querido, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos, em Teu nome, Senhor, para refletirmos acerca das situações da vida, à luz da doutrina bendita que é o Espiritismo. Para isso pedimos o vosso amparo e assistência dos benfeitores espirituais, para que tudo seja paz e harmonia, que assim seja. Então, meus irmãos, queremos refletir hoje sobre esses desafios que as nossas famílias enfrentam nos dias atuais, nesses novos tempos. E vamos começar a nossa reflexão com uma passagem da obra intitulada Obras Póstumas, que foi publicada em 1866 e que traz registros de algumas observações de Kardec, e entre elas uma que a gente destaca, muito importante para a nossa reflexão de hoje. Quando Kardec fala que precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo. Não olheis para o céu em busca de sinais, olhai em torno de vós, entre os homens, aí é que os descobrireis. Kardec aqui claramente está falando da transformação do nosso planeta num planeta de regeneração. Isso lá em 1866. Ele diz: não se aproximam os tempos, nós já estamos em plena transformação. Mas a gente sabe, nós como espíritas, que essa transformação já era anunciada por Jesus. Então, há muito tempo que estamos nesse processo de transformação. Então, muitas pessoas acham que a questão da pandemia, né, está trazendo, então, o momento, o pico, mas, na verdade, a pandemia é mais um acontecimento para chamar a nossa atenção de que estamos em plena transformação. Né? Não começou agora a transformação, ela já vem acontecendo há centenas de anos. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, na sua obra O Amanhecer de uma Nova Era, no capítulo 9, onde ele fala do grande desafio, ele também nos chama atenção, assim como Kardec, em 1866, né? Ele fala: para que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor. Enquanto o ser humano se mantiver relutante, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta. Então, repetindo, enquanto o ser humano se mantiver relutante, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta. Então, ele está falando aqui da nossa transformação, né? Ele diz: os momentos que vivemos são de esforços autoiluminativos. Então, é urgente, meus irmãos, que olhemos para nós, para dentro de nós. É urgente que exercitemos o nosso autoconhecimento e a nossa transformação.
para que possamos contribuir para a transformação do planeta. Enquanto tivermos relutante, como diz Filomeno, né, não há pandemia que nos transforme, mas precisamos tocarmos a nossa consciência para que possamos aproveitar essas experiências como essa que estamos passando agora, para refletirmos sobre o que estamos fazendo com essa oportunidade reencarnatória. Emmanuel Filomeno fala mais ainda neste livro, né? Nos convoca a integrarmos a legião dos construtores do novo período da humanidade e diz mais, que esse trabalho de construção vem sendo realizado em diversos segmentos da sociedade que desconhece a realidade espiritual. E chama a atenção da responsabilidade de nós espíritas, porque somos informados das ocorrências impostas pela lei. Então, nós que já nos debruçamos pelos estudos espíritas, sabemos da transformação, sabemos o que precisa, né, para a grande transformação. Temos aí o nosso maior manual prático de moral, que são os ensinamentos de Jesus. Sabemos que só com a vivência do Evangelho conseguiremos, né, a grande transformação. Mas Filomeno está dizendo assim, olha, tem gente aí que não sabe de tudo isso e está contribuindo muito para a transformação do planeta, já desenvolvendo uma consciência e tocando corações. E nós, espíritas, o que estamos fazendo? E ele diz mais, né? Mais do que isso, estamos inseridos em uma doutrina que resgata a pureza dos ensinamentos do Mestre, que há 2000 anos nos convoca ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade, que é o que nós estávamos falando até agora, né? E aí, vocês devem estar se perguntando, tá, Marilda, e aí? E onde entra a família nessa reflexão? E eu digo, todos nós viemos de uma família. Todos nós, cada um de nós, os líderes, os governantes, né? Os nossos irmãos que ainda vivem na corrupção, que ainda vivem pensando só nos seus próprios interesses, não olhando a dor do próximo, todos, sem exceção, viemos de uma família, todos nós. E o que é família, né? A família é uma estrutura de permanência perpétua, de pertença significativa, palco natural da vida das pessoas, incide ou interfere particularmente na dinâmica vital de toda pessoa. Então, a família é aquele espaço de permanência perpétua. Mesmo que a gente tenha brigado com a nossa família, rompido, o nosso espaço naquela família, ele vai permanecer perpetuamente. Nem que seja aquele que fez aquilo, né? Mas mesmo que estejamos longe, o nosso espaço na família é insubstituível. Nós sempre pertenceremos à nossa família de origem e ela permanece em nós, incide nas nossas escolhas no futuro. Então, a família tem um valor imprescindível nas nossas vidas. E lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. O que quer dizer uma recrudescência do egoísmo? Uma intensificação deste sentimento em nós, né? Caso nós relaxássemos, né, essa questão dos laços de família. Então, isso significa que a convivência em família, ela nos proporciona ferramentas para o desenvolvimento do altruísmo, da fraternidade, da solidariedade, né? Construindo as nossas bases, construindo as bases do amor. É na família que aprendemos a compartilhar, a dividir, a amar. É
na família que nos vemos como uma pessoa individual e é na família que aprendemos a compartilhar. Mas, infelizmente, né, na prática, nem sempre conseguimos desenvolver todas essas questões que o espaço familiar nos proporciona, de desenvolvimento do amor, da solidariedade, do altruísmo, da fraternidade. Cumprir essa missão esperada pela família, né? Mas nós espíritas sabemos que de alguma forma nós participamos da nossa programação reencarnatória. E por mais que torcemos o nariz para alguma coisa, por mais que a nossa família não seja aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Estamos na família certa. Eu costumo dizer que é o nosso sapatinho de cristal, sabe aquele sapatinho da Cinderela, né? Que só servia nela em todo o reino, e a nossa família é assim. Ela é a nossa família feita sob medida para nós. Então não tem nada de errado com a nossa família. É ali mesmo que precisaríamos estar. É daqueles seres que estão ali que nós precisamos para o nosso crescimento. E é com eles que temos que reconstruir, na verdade, né, o passado no presente. Né? Todas as nossas situações vivenciadas em outras vidas, as lacunas que deixamos, né, é com essa família que vamos reconstruir. E aí, qual é o desafio, Marilda, da família, então, na atualidade? O grande desafio da família é o resgate da sua função educadora. Esse é o grande desafio da família no momento atual. E aí a gente vai pensar, né? A família passou e passa historicamente por grandes transformações, desde a sua estrutura, do seu formato, né, dos seus conceitos, muitas coisas são transformadas, né? A família, ela se transforma com a questão econômica, cultural, tudo isso incide na família. Tudo isso vem para dentro da família e acaba transformando, né? E aí, se a gente pensar o que está acontecendo com a família atualmente, né? Vamos lembrar da família há algum tempo atrás, a família que a gente chamava de patriarcal, né? A família onde o homem mandava, né? O homem era dono da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, né? Uma família que não havia muito diálogo, né? E muitas coisas nesse formato de família, com o passar do tempo a gente foi criticando e foi vendo que não era certo aquilo, né? Que não estava contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo, né? Aquela relação distanciada, né? A mãe que era sempre a mediadora das relações ali entre pais e filhos, né? Eram famílias numerosas dentro de uma educação machista. Lá pelos anos 60, começou a se questionar esse formato de família, e a partir dali muitas transformações aconteceram, né? E aí, atualmente, a gente tem um outro formato de família, no que diz respeito às suas relações, né? E aí, o que a gente nota nessa família atual, né? Que não tem mais aquela questão da falta de diálogo, né? Pensando aí nas questões positivas dessa família, é uma família que tem uma questão de diálogo mais fluido, né?
mas alguns pontos, assim, que a gente precisa rever, que é a centralidade nos filhos, né? A gente percebe um pouco de inversão da ordem na questão de hierarquia, que era o que a gente via no outro formato de família, né? Uma coisa positiva, a gente vê que a mulher conquistou o seu espaço, hoje o marido não é mais o dono da sua esposa e dos seus filhos, a gente vê uma relação mais horizontalizada, né? Então, assim, a gente vê pontos positivos e negativos nesses dois formatos de família, né? Lá naquela família onde não existiu diálogo, onde existiu o machismo, né? E famílias numerosas, a gente notava que existia um sentimento também de proteção, de contenção, necessários para o desenvolvimento do indivíduo antes de ir para a sociedade, antes de ser lançado no mundo. O que a gente viu com essa transformação foi sairmos do 8 para o 80. E o que se percebe hoje em dia, gente, claro que a gente não vai aqui dizer que todas as famílias, mas na grande maioria das famílias, o que a gente percebe é essas fronteiras hierárquicas, né, mais difusas. Parece que os lugares, os papéis estão confusos, pais ainda sem muito saber quando entrar, quando sair de cena, né? A centralidade nos filhos, e muitas vezes os casais se esquecem da conjugalidade em função dos filhos. E em muitas famílias a gente vê que os filhos é que decidem tudo, e isso complica muito o funcionamento da família. E isso fragiliza muito também a criança e o jovem. A gente percebe que nunca houve, em tantos problemas psíquicos, sofrimentos psíquicos entre crianças e adolescentes. E a gente percebe que o grande desafio do ser humano ao ser lançado para a vida adulta, é justamente a questão das escolhas, né? Eu vou escolher a minha profissão, eu vou escolher se eu vou casar ou se eu não vou casar, se eu vou viajar, não vou viajar, se eu vou sair de casa, não vou sair de casa. O fato de ter que escolher parece que inaugura a nossa vida, né? Para a vida adulta, o nosso ciclo de vida para a vida adulta, né? Parece que é através da questão de ter que escolher. E hoje em dia, pela falta de autoridade, não autoritarismo, de autoridade dos pais, que abrem mão desse seu papel, transfere isso para a criança. A criança é que vai escolher se ela quer ir naquele passeio com os pais ou não, se ela quer vestir tal roupa ou não, se ela quer isso, o que ela vai comer. Ela escolhe tudo e isso causa ansiedade e angústia para as crianças. Então, vê que a gente foi do 8 ao 80. Então, vamos pensar que o que podemos fazer então, Maria? Então, vamos pensar assim que nós temos dois modelos gerais, né, de família, dois modelos, isso generalizando, né, que a gente sabe que cada família tem a sua particularidade, mas nós temos dois modelos gerais, né, e que, na verdade, então, se a gente vai pensar num movimento dialético, nós temos uma tese, que era a família tradicional, pai, mãe, filho, o pai que manda, né, sem diálogo, que decide, né, que tem aquela autoridade, e nós temos a outra família, a gente entendeu que essa tese que a gente tinha não estava funcionando e não estava funcionando bem mesmo, né, precisava ser revista. E aí a gente cria então uma antitese, que é a família do diálogo, que é uma família horizontalizada, né, com direitos, respeitando direitos, e que não está dando certo. A proposta é
podermos fazer, então, criar dessa tese e antitese um novo modelo de família. Um modelo onde possa haver, sim, o diálogo, onde possa ser respeitados os direitos de cada um, né? Mas onde possa ter esse sentimento, existir esse sentimento de proteção. E esse sentimento de proteção vem da autoridade, e aqui repito novamente, não é do autoritarismo, não é do eu mando e sou obedecido, não é isso. É de os filhos terem nos pais a referência para me ajudar nas escolhas. Aquele porto seguro, que quando eu estou na dúvida, eu posso vir, né? A gente escuta de filhos, assim, adolescentes, não, isso aí não adianta eu falar para minha mãe é louca, né? Não, isso aí não adianta, minha mãe vai perguntar para mim o que fazer. Ou, o meu pai não dá, meu pai não sabe o que faz. Então, assim, uma desqualificação desses papéis a gente percebe em muitas famílias. Então, a proposta é refletirmos. O desafio da família é este, do resgate dessa função educadora da família, né? E educar hoje dá muito mais trabalho que antigamente, né? Dá muito mais trabalho. Porque hoje, muito mais cedo, a sociedade invade o nosso lar para interferir justamente nos nossos valores. Hoje, um adolescente pode ser muito mais influenciado por um youtuber do que pelos seus próprios pais, por uma minissérie do que pela sua própria família, né? E os pais estão inseguros com tudo isso, e a gente entende. Com esse medo de perder o amor dos filhos, de precisar correr atrás do sustento da família, de trabalhar muitas horas para dar o melhor para os seus filhos, e quando chegam, quando tem aqueles momentos, acabam buscando compensações, compensar porque tem medo de perder o amor dos filhos. E aí deixam essas mídias, deixam esses espaços tomar mais do que deveriam do nosso lar. Não que eles não possam entrar no nosso lar, mas que nós tenhamos o controle sobre isso. Que nós saibamos quem entra dentro do nosso lar, né? Então, hoje está realmente muito, muito mais desafiador. E os filhos com sofrimentos psíquicos por essa confusão de papéis causam sofrimento também aos pais, né? E hoje, desde cedo, as crianças sofrem com essas questões. Então, está muito desafiador ser pai nos dias de hoje. Mas, se buscarmos o caminho do amor, o caminho do diálogo, e aquilo que Manuel Filomeno de Miranda falava lá já no início que a gente trazia, né? Olharmos para dentro de nós, buscarmos essa nossa transformação, né? Vai ficar menos difícil, vamos dizer assim, essa caminhada. E hoje, essa questão da pandemia, a gente vê muitos pais chegar até nós e falar o quanto que está difícil, pais que estão trabalhando em home office, a convivência em família 24 horas, né? Olha a oportunidade de transformação que estamos recebendo aí, de podermos olhar para as nossas famílias, de olhar olho no olho, de perceber o dia a dia dos nossos filhos. Isso está sendo positivo. Sabemos que dentro dessas coisas positivas temos muitas dores, muitas separações, muitas perdas, muitos distanciamentos que nos causam muito sofrimento. Mas nessa questão da convivência familiar, temos que admitir que esses tempos difíceis
nos trouxeram um novo olhar e podemos dizer um desafio de olhar positivamente para dentro do nosso lar, né? E aí, em vez de empacar numa postura de não adianta, Marilda, não tem jeito, né? Podemos pensar em estratégias diferentes, né? E aí tem uma educadora, a Maldonado, Maria Tereza Maldonado, que nos fala sobre a convivência familiar, nos dando dicas muito importantes, né? Então ela fala assim que transmitir amor e respeito em momentos de brigas e desacordos traz a facilidade do diálogo. A harmonia e a paz no lar, na família, nunca são permanentes, diz a Maldonado. E aí muitas vezes a gente acha que porque teve uma briga na família hoje, porque nós já não estamos mais nos entendendo, que nós estamos desequilibrados. Não! A família vai ter, sim, momentos de atrito, isso é permanente no lar. E temos momentos de entendimento e de alegria e de trocas, né? Mas a harmonia e a paz não vão ser permanentes, então não tenhamos essa ilusão, porque o atrito faz parte da convivência do ser humano, né? Outra dica que ela nos dá é reconhecer abertamente as nossas próprias dificuldades. E ela diz: pais e filhos crescem juntos. Não subestime a sensibilidade do seu filho. Outra dica bem importante, né? Negar as dificuldades ou fugir dos problemas não faz com que eles desapareçam. E aí muitos pais dizem assim, quando acontece alguma coisa grave com os filhos: eu fui o último a saber. Não, na verdade não foi o último a saber, né? Não estava querendo enxergar, né? Mas os nossos filhos nos dão sinais e nós precisamos percebê-los. E quando não o percebemos, é porque não estávamos querendo olhar. Captar o que está além das palavras, na linguagem do olhar, dos gestos, da expressão facial, é isso que Maldonado então nos recomenda. O afeto, a conversa doméstica, o abraço com amor, né? Aquela conversa assim: vem cá, meu filho, tá com algum problema? Vem cá, me dá um abraço. O problema é comigo, vamos conversar, vamos sentar, né? Abraçar, escutar verdadeiramente, olhar verdadeiramente para os nossos filhos. Me questionar sobre o que eu posso oferecer para esses membros, para que eles cresçam, né? Confiança de pai, confiança de filho, confiança de irmão, porque aqui, quando a gente fala de família, a gente não está falando só dos pais, né? A gente está falando para filhos, para irmãos, e para avós, cada um de nós tem o nosso papel na família, né? Ninguém espera acertar sempre, mas sempre que formos tomar uma decisão, vamos pensar muito, né? Vamos pensar juntos. Desde aquela compra do carro, aquela viagem de férias, vamos sentar com a família, vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre isso. Joana de Ângeles diz: nunca arrebentar onde podemos desatar. Quando arrebentamos, um fica com o nó, o outro com o esgarçamento. Quando desatamos, os dois lados ficam inteiros. Olha que frase profunda para pensarmos nos relacionamentos familiares, né? Nunca arrebentar onde podemos desatar. Não vamos arrebentar. Vamos desatar na hora do atrito, quando tem aquele nó que a gente não consegue resolver, vamos carinhosamente envolvermos ele em amor e delicadamente desatar o nó. Delicadamente desatar o nó. Para que possamos sair os dois lados inteiros dessa questão, né? E o que precisa é mudar o nosso olhar para a nossa família, porque a nossa família é a melhor para nós. É ali que curaremos nossas feridas, enxugaremos nossas lágrimas e encontraremos o consolo e o apoio.
O nosso amigo Rossandro, ele diz assim: nenhum de nós é o que é sozinho, ninguém é de geração espontânea, somos o resultado de amores que nos antecedem. Quantos vieram antes de nós para tornar a nossa vida viável? Nenhum de nós é o que é sozinho, ninguém é de geração espontânea. Somos o resultado de amores que nos antecederam. Somos o resultado de amores que nos antecederam. Nossos avós, nossos pais, né? Aquilo que a gente falou da família, né? Que é um espaço de permanência perpétua. E nós trazemos toda essa herança genética, de convivência, de valores. Todas essas heranças a gente traz da nossa família, né? Esses nossos amores que vieram antes, né? Para nos tornar a nossa vida viável. A terra é um grande educandário, nossa casa é oficina à espera que a convertamos em glorioso paraíso. Mas isso só se fará quando cada criatura, cada lar iniciar o exercício nas lições do Mestre, estendendo-se a sociedade ao nosso país, né? Convivermos a partir dos ensinamentos de Jesus, é colocar em prática no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E o que a Casa Espírita oferece para ajudar nós nessa missão, para ajudar nós nesse grande desafio desse resgate da missão educadora da família? A Sociedade Espírita oferece os encontros de evangelização da família, a evangelização da criança e do jovem, a orientação para a implantação do evangelho no nosso lar, que vai fazer aquela asepsia psíquica do nosso lar, né? E as palestras doutrinárias, onde vamos refletir juntos sobre todos esses ensinamentos de Jesus, sobre os problemas da vida, à luz dessa doutrina bendita que é o Espiritismo. E para encerrarmos a nossa fala, né, a gente traz uma frase: o mundo de regeneração será construído pelo trabalho dedicado e comprometido de cada um de nós, meus irmãos. Então, voltamos lá na nossa reflexão do início, onde Manuel Filomeno de Miranda nos alertava, né, para a nossa autorreflexão, para a nossa autotransformação, que, como Kardec dizia, já lá nos registros de obras póstumas, os tempos são chegados, meus irmãos. Então, vamos refletir sobre a missão educadora da família. E queremos aqui desejar a todos um bom final de semana, uma boa semana, e que possamos refletir lá no nosso lar sobre todas essas reflexões que a gente trouxe nessa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.